Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Se é a primeira vez que você está por aqui, já se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos antigos. Tem muito material aqui nesse canal já, que já vai fazer quase 5 anos que a gente está aqui falando de fotografia. Para quem está procurando um curso de fotografia, primeiro link na descrição, curso fundamental de fotografia, que eu digo que não é básico, não é avançado, é fundamental. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente sabe que o canal ele é voltado para fotografia analógica, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu equipamento digital. Mesmo porque muita gente me pergunta sobre câmera, lente, né? E é uma proposta que eu já tinha aí também de mostrar um pouquinho do meu equipamento para vocês. Já quero deixar bem claro que isso aqui não é um vídeo para ostentar. Eu tenho muito orgulho de falar que esse material que eu tenho aqui, eu demorei muito e ralei muito para conseguir, nada aqui foi fácil. Mandar um recado também para as pessoas que estão começando, que ninguém começa com todo esse equipamento aqui, tá? Isso aqui é fruto de muito, mas muito trabalho mesmo. Enfim, mesmo porque a minha área da fotografia, que eu atuo na fotografia, vai muito, mas muito além do que vocês veem aqui no YouTube. No canal eu mostro mais a minha relação com a fotografia analógica, que não tem nada a ver com o meu trabalho. 99,9999% do meu trabalho profissional é feito todo com câmera digital, né? Então eu sou um fotógrafo digital que ainda fotografa com analógico. Basicamente é isso daí. E outra coisa que eu me orgulho muito dentro dessa área fotográfica profissional minha é que eu sou um fotógrafo bastante versátil. Quem conhece, quem me segue nas redes sociais do meu trabalho profissional, já viu eu fotografando eventos, casamento, aniversário, batizado de forma geral. Fotografo ensaios individuais, casais, gestante. Fotografo muito arquitetura também para algumas empresas, algumas construtoras aqui da minha região. Fotografo o mercado publicitário também bastante. Agora, recentemente, eu abri sim, graças a Deus, o meu estúdio fotográfico, que eu ainda pretendo mostrar ele aqui no canal também, né? Então eu atuo numa área muito grande, muito vasta da fotografia, e isso me exige que eu tenha uma gama de equipamentos com um pouco mais de variedade também, porque cada equipamento eu atuo em uma área, né? Então, o fato de eu ser esse fotógrafo que eu gosto de dizer versátil, tende a ter uma gama maior de equipamentos, tá bom? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui mais ou menos na ordem cronológica como eu fui adquirindo esses equipamentos. Primeiro câmeras, depois lentes, onde que eu uso, qual que me atende melhor nisso e naquilo. Às vezes vocês vão ver que tem equipamentos aqui que eu comprei basicamente para fazer um tipo só de trabalho, outros eu uso mais, né? Aquele equipamento que a gente chama de equipamento coringa, que serve para várias coisas, e alguma coisa também que eu uso aqui que eu gosto de ter por hobby, né? Vocês sabem que além de toda essa parte profissional minha, eu também sou um entusiasta da fotografia, eu amo fotografia autoral, então eu estou sempre fotografando não só para clientes, para empresas, mas para mim também, certo? Então vamos lá. Bom, a primeira câmera digital que eu tive, infelizmente ela não está aqui, não foi nem uma SLR, foi uma Sony F828 com uma lente Carl Zeiss 2.8, se eu não me engano era uma 28-200, que era uma câmera maravilhosa para a época, né? A gente tinha uma limitação no ISO aí, hoje em dia muita gente ostenta ISO de câmera. Eu lembro que quando eu usava acima de 400, ela já dava uma granulação bem pronunciada, mas eu gostava muito dessa câmera. Infelizmente ela é um dos poucos equipamentos que eu acabei me desfazendo, né? E a minha primeira SLR foi já uma câmera que, assim, uma câmera poderosa, tanto para a época, inclusive até hoje eu uso ela, ó. Foi uma D90, tá? Ela tá com o grip de bateria aqui, mas essa câmera foi para mim, assim, a câmera que eu descobri mesmo a fotografia profissional, né? Até então eu já fotografava, né? Isso já tem 15 anos mais ou menos, mas a partir daqui foi quando eu comecei a fotografar de uma forma muito mais pensada, e os primeiros trabalhos que me apareceram, né, foi com essa câmera aqui. Até então eu só fotografava por hobby ou para o meu trabalho acadêmico na época, mas essa câmera aqui foi a que me abriu as portas para a fotografia, e por isso eu tenho um carinho muito grande com ela. Uso essa câmera
Até hoje eu uso ela. Obviamente que eu não levo ela para um trabalho profissional, mas eventualmente, por exemplo, outra área também que eu atuo, eu sou professor de fotografia, então quando tem algum aluno lá que está começando o curso comigo e por algum motivo ele ainda não adquiriu a câmera, essa daqui é uma das câmeras que eu entrego na mão dele sem receio nenhum, porque essa câmera aguenta a paulada bastante, sem receio nenhum. Entrego na mão dele com uma lente que ela tem do kit aqui, que depois eu vou mostrar também, para ele ir utilizando até ele adquirir a câmera dele. Então eu uso ela até hoje também para digitalizar os meus negativos. Quem já viu aqui vídeo no canal eu mostrando como eu digitalizo negativos, essa é uma das câmeras que eu uso, tá? Então Nikon D90, se eu não me engano, eu comprei ela deve ter uns 13, 14 anos mais ou menos, certo? Aí, depois que o tempo foi passando, né, eu fui entrando no mercado profissional, a gente se depara com aquela situação de a gente precisar de um equipamento reserva. E toda vez, isso acontece com toda vez que eu adquiro uma câmera, eu não sei o que acontece, mas eu sempre, a câmera nova que eu compro fica de equipamento reserva, porque eu demoro um tempo para me adaptar a esse equipamento. Né? Então, por exemplo, a minha segunda câmera, que seria o meu upgrade, foi uma Nikon D7100. Essa daqui, também cropada, assim como a D90, e confesso que eu demorei um pouco para me acostumar com essa câmera, né? Tanto que quando eu comprei ela, como eu disse, eu continuei usando a D90 e ela acabou sendo a minha reserva. Essa câmera, gente, ela deve a Nikon D90 deve estar com uns 400 mil cliques, mais ou menos. Essa daqui já passou de 500, meio milhão de cliques. Outra coisa que eu me orgulho muito é de nunca um equipamento meu ter travado na minha mão. Né? Por exemplo, muita gente aí vive reclamando, minha câmera travou o obturador, não sei o que lá. Eu não sei o que acontece, porque câmeras da Nikon, também vou falar depois o porquê que eu escolhi Nikon para o meu trabalho. Câmeras da Nikon geralmente são câmeras com uma vida útil enorme aí, né? Câmeras de entrada têm em torno de 200 mil cliques, as intermediárias já vão para 300, 400 mil cliques. A grande maioria das câmeras que eu tenho aqui já passou dos seus 400 mil cliques, porque eu fotografo muito, né? Não é assim, não é que eu fotografo muitas fotos em uma situação, é que eu fotografo muitas situações, né? Tanto que eu tô falando, nunca uma câmera minha estragou por uso, né? Eu creio que a questão de câmera travar o obturador está muito ligado à questão de você usar disparo contínuo, e eu não faço muito isso, né? Meus cliques são não reduzidos, mas vamos dizer assim, eu sou um pouco mais ponderado na hora de clicar. Mas eu não tenho dó de equipamento não, eu sento o dedo mesmo, tá? Eu vejo muita gente aí economizando cliques, eu acho isso um absurdo, mas também eu não sou daqueles que fica filmando com o obturador abrindo e fechando toda hora não, tá? Então a Nikon D7100 foi a minha segunda câmera, o meu primeiro upgrade, vamos dizer assim. Logo depois eu comecei a trabalhar com ela e sim, eu usei muito. Neto, mas por que você já não comprou uma full frame e tal? Porque não era o momento ainda, não era a minha necessidade e isso aqui me atendia muito bem. Ainda hoje eu também estou utilizando, né? Eu ressuscitei essa câmera aqui, que ela estava já há um tempinho um pouco parada, mas eu ressuscitei ela depois que eu abri o estúdio. Essa câmera eu deixo lá no estúdio. Muitos dos trabalhos, quem me acompanha no meu perfil profissional, que vocês vê lá, de retratos, alguma coisa de macrofotografia também, eu faço com essa câmera aqui, câmera cropada, Nikon D7100. Né? Para quem entende um pouquinho de magnitude de ampliação, vocês vão entender que câmeras cropadas são melhores para a gente fotografar macro, né? Então quando eu tenho lá trabalhos para fotografar joias ou objetos muito pequenos, é essa câmera aqui que eu uso, Nikon D7100. Depois de uns 7 ou 8 anos fotografando profissionalmente apenas, que eu fui entrar no range aí das câmeras full frame. Foi aí que eu comprei então a minha primeira full frame, que é essa daqui. Sem sombra de dúvidas, a minha câmera mais surrada. Essa câmera passou de 500 mil de cliques já, a Nikon D610, tá? Que para mim é uma câmera super versátil, com um dos melhores custo-benefício. Eu não sei se existe já uma atualização D620, eu não sei se existe, mas enfim, essa aqui é a câmera minha que eu mais uso. Essa é o meu equipamento, assim, que eu destruo mesmo, tá? Eventos, trabalho em estúdio, às vezes até mesmo quando eu saio aí para dar uns cliques autorais, é essa câmera aqui que eu uso, a D610. E aí veio uma oportunidade, o dólar há uns 3 ou 4 anos atrás estava
bem mais em conta do que hoje, aí eu adquiri a minha segunda câmera full frame, que foi a D750. Essa câmera que o que me chamou muito a atenção nela foi na pegada. Vocês viram que todas as câmeras que eu tenho, eu coloco aqui o grip de bateria, né? Para ela parecer maiorzona, para os seus clientes ficar, nossa, que câmera grande que ele tem. Não, na verdade é porque a minha mão é muito grande. Eu sou um cara que pesa 120 quilos, tenho 1,85 m de altura, então eu sou um cara grande, né? E esse grip aqui, ele dá uma pegada melhor. E essa câmera aqui, sem sombra de dúvidas, foi a melhor ergonomia que eu encontrei em câmeras SLRs. Essa câmera é a câmera que mais encaixa na minha mão e eu não sei, ela é maior do que a D610, por exemplo, só que ela parece mais esguia e é mais leve. Então é uma câmera assim que a construção dela foi feito para encaixar na minha mão, parece assim. A prioridade do uso dessa câmera eu dou sempre que eu vou fazer em eventos noturnos e onde eu não possa utilizar o flash, onde eu tenha que utilizar a luz do ambiente ou uma luz contínua, né? Por exemplo, palestras, shows, eventos, é quando eu dou a prioridade para essa câmera. ISO para mim nunca foi uma coisa muito dificultosa de trabalhar, porque eu sempre me propus a aprender a usar muito bem o flash. E quando você sabe utilizar bem o flash, sabe trabalhar bem a luz, essa questão de ISO fica em segundo plano para você, né? Tanto que na maioria das vezes que eu vou trabalhar em eventos onde a luz é baixa, ou eventos noturnos, enfim, quando eu vou trabalhar onde eu não tenho luz suficiente, dificilmente você vai ver eu usando ISO acima de 1250, 1600, sabe? Raríssimas, mas raríssimas as exceções eu uso ISO acima disso, ou até 1600, assim, raríssimo. Então, essa câmera, ela é uma câmera onde eu consigo um resultado bacana com ISOs mais elevados, ainda que eu uso pouco ISO elevado, justamente porque aqui, ó, tá meu segredo, os flashes, certo? Então, esse é o equipamento que eu uso para o meu trabalho. Usava, né? Hoje o que eu mais uso é a 750, D610 e agora com o estúdio a D7100. Agora falando das câmeras que eu tenho, já que não uso profissionalmente, tá? Por exemplo, a câmera que está filmando aqui, ó, que vocês estão me vendo, é uma Canon T4i com uma lente de 10, deixa eu ver, lembrar ela aqui, 10-22, tá? Lente cropada, câmera cropada, também não uso, não tenho necessidade nenhuma de outra câmera para gravar vídeos aqui para o canal. Tá? E aí, quando eu vou gravar vídeos em externa, eu uso essa câmerazinha aqui. E essa também é a minha câmera de viagem, que é a Canon G7X Mark II. Putz, sem comentários uma câmera dessa aqui. Para quem quer fazer vlog, né? Eu não faço muito vlog, né? Acho que eu fiz bem pouco. Para quem quer levar uma câmera pequena para viagem, que tem uma versatilidade muito grande, sem sombra de dúvidas, essa câmera aqui é muito boa. Então quando eu faço vídeos em externa, é essa câmera aqui que eu uso. Eu só não gosto de uma coisa nela, que ela não tem entrada para microfone. Então quando venta e tal, assim, ela dá uma chiadinha. Se ela tivesse uma entrada para o microfone, ela seria perfeita. Talvez eu até usaria ela aqui nesses vídeos. Outra câmera que eu adquiri também, não para uso profissional, né, é uma Canon 60D, convertida para fotografia infravermelho, tá? Essa 60D aqui, um amigo meu mandou converter ela, ficou um tempo com ela, ele vendeu para mim num preço bem bacana, eu paguei R$1.000 nessa câmera já convertida. Eu descobri um mundo novo quando fotografei em infravermelho, porque tudo muda, a luz muda. Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre fotografia infravermelho, tanto com filme quanto com câmera digital, então eu tenho essa 60D aqui convertida para fotografia em infravermelho. Bom, de câmeras eu acho que era isso. Vou mostrar também os meus flashes. Por que que eu uso Nikon, tá? Mostrei aqui 3 câmeras da Canon. Para o meu profissional eu uso Nikon, mas para essas atividades aqui eu uso Canon. Além do fato também de eu ser professor de fotografia e eu ter que entender do sistema de outras marcas, mesmo porque os alunos não usam só Nikon. Eu já tive alunos que tem Canon, Nikon, Sony, Fuji, até, como é que é o nome? Panasonic, já apareceram alunos lá, então a gente tem que entender um pouco mais desse sistema. Como a Nikon e a Canon são câmeras similares em relação a mercado, né? O que mais tem no mercado são essas duas marcas. Eu escolhi também ter essa marca, ainda que não use ela profissionalmente, mas já usei profissionalmente, mas não uso muito.
mas foi mais mesmo para aprender o sistema para poder atender os meus alunos. Por que eu escolhi a Nikon? Teve algum motivo especial? Simplesmente pelo fato que o meu pai já usava Nikon e ele tinha 2 ou 3 lentes de câmeras analógicas em casa. Quando eu comprei, eu ainda fiz uma pesquisa onde eu poderia usar 100% das funcionalidades das lentes digitais, das lentes analógicas do meu pai em câmeras digitais. Ele tinha acho que uma 75-300, uma 35-80, que eram as lentes que meu pai tinha, e por isso eu escolhi Nikon. Fiquei na Nikon, tô tranquilo, satisfeito até hoje. Não pretendo sair tão cedo de modelo, né, e principalmente de marca. No começo do ano, agora, antes dessa pandemia aí, eu estava decidido em investir em uma câmera mirrorless. Cheguei em um evento fazer alguns cliques na câmera Z6 da Nikon de um amigo, fiquei muito impressionado com a velocidade do foco e tal. Eu já tinha tomado essa decisão de pensar em pegar uma dessas daí. Porém, com a alta do dólar, depois de tudo que aconteceu, essa é uma ideia que eu descartei. Tá? Eu vejo muita gente, aqui na minha cidade principalmente, muita gente trocou todo o equipamento Nikon ou Canon por Sony, Fuji, e eu não me vejo conseguindo fazer uma coisa dessa, porque pensa bem, olha o quanto de material eu tenho aqui. Já pensou trocar um sistema, arcar com todo esse gasto de obter todo esse material no sistema de uma outra câmera? Então a minha intenção primária não era migrar de Nikon para Sony ou então para Fuji, mas sim introduzir uma mirrorless nesse equipamento meu. Então eu ia incorporar esse equipamento, mas com tudo isso que aconteceu, todos os planos nossos mudaram, né? Então isso aí é uma coisa que pelo menos nos próximos um ano e meio, 2 anos, quem sabe, está totalmente descartado. Em relação aos flashes que eu uso o USB 700 e o USB 910. Confesso para você que quando eu comprei o 910 eu quis comprar uma coisa mais incrementada, mas eu acabei me arrependendo porque é um flash grande, é um flash pesado e o 700 me atende muito bem para tudo praticamente que eu quero fazer. Praticamente o USB 910 é um backup. Tá? Então o USB 700 e o USB 910 são os meus flashes favoritos. Neto, e você não usa flash chinês, Yongnuo e não sei o que? Olha, sinceramente não uso, não descarto a possibilidade de usar, tá? Mas se um dia eu precisar comprar um flash, eu acho que vai ser um flash reserva e para usar fora da câmera. Para usar na câmera eu não confio muito, porque eu já vi, não foi ninguém que me falou, eu já vi flashes desses chineses queimando saída queimando saída de flash sapata da câmera. Tá? Então eu não confio muito, apesar de ter gente que ama, ter gente que odeia. Eu não odeio nem amo, eu prefiro não usar por enquanto. Se um dia eu precisar, vou ter na boa, mas eu vou evitar usar na câmera. Eu vou usar ele como um flash escravo, no modo remoto, tá? Essa é a minha opinião. Bom, vamos falar de lente. Outra coisa que eu pensei muito foi em relação às objetivas que eu ia adquirindo. Como eu disse, quando eu adquiri a D90, eu tinha simplesmente uma 35-80, acho que era 3.5, 5.6, e a minha primeira lente que eu comprei para a D90 foi justamente uma lente do kit. Eu comprei uma lente do kit para ela, porque a 35-80, numa câmera cropada igual a D90, ela não me dava um ângulo de cobertura muito bom, né? Então, às vezes eu queria fotografar paisagens e tal, eu não conseguia. Essa lente aqui foi a primeira que eu comprei, é uma 18-105, acho que na época eu paguei R$600 nessa lente, comprei nova ainda e tal, e aí foi assim, foi o equipamento que me abriu as portas, que me deu versatilidade, que eu poderia fotografar tanto ambientes mais abertos quanto mais fechados, obviamente com uma certa limitação na questão de abertura do diafragma, mas como eu já disse, como eu sempre usei muito bem o flash, sempre busquei a melhor luz, isso nunca foi aquela grande empecilho para mim, tá? Então foi a primeira lente que eu comprei, foi essa 18-105. Eu vou deixar ela separado aqui e vou mostrando depois. Logo depois eu adquiri a tão sonhada cinquentinha, uma lente de plástico praticamente, com uma construção horrível que se cair no chão parte em duas. Mas eu ainda estava naquela época que todo mundo falava da tal da 50-50-50. Era uma lente que na época barato, acho que paguei uns R$300 nela nova, né? Aquela cinquentinha, sem motor de autofoco, 1.8 ainda. Eu comprei e acabei usando algumas coisas, adorava aquele desfoquezinho bonito dela, depois também aquilo para mim ficou superficial demais, essa questão de desfoque, mas
Fiz, aprendi muito com ela, só que hoje é uma lente que eu praticamente não uso. Não gosto de 50mm, nem cropada, profissionalmente falando, nem cropada e nem full frame. É uma lente que, pelo fato de eu ter uma variedade muito grande de lente, é uma lente que eu uso muito pouco mesmo, a 50mm. Depois das 50mm, falando de lentes macro, essa daqui foi a minha primeira lente que eu falei, putz, essa sim, que lente maravilhosa, adorei e tal. Uma Sigma 105mm macro, tá? Que me abriu o universo da macrofotografia. Eu já fazia macrofotografia com tubos de extensão e tal, mas essa objetiva aqui, que eu uso até hoje, já tem uns 10 anos que eu tenho essa objetiva, ela não tem motor de autofoco, é uma lente leve, tá? Que eu usei ela muito nos meus trabalhos acadêmicos, que eu usei ela muito na macrofotografia e uso ela até hoje, porque é essa objetiva que eu uso acoplada em uma câmera cropada com a minha gambiarra aqui para digitalizar negativos. Antes que alguém fale, Neto, mas você não comprou o scanner ainda e tal, tenho o Nikon, o Epson V600, mas filmes preto e branco eu gosto ainda de usar isso daqui. Para filmes coloridos não é muito legal, mas para filme preto e branco, essa gambiarra eu ainda uso, porque ela traz uma granulação mais bonita. Eu acho que isso aqui traz mais fidelidade do que o scanner para filme preto e branco. Infelizmente, os filmes coloridos eu não consigo converter e manter umas cores legais. Então, por isso que eu uso. Para preto e branco, eu digitalizo com a lente, com a gambiarra, e colorido com o scanner. E falando de macro, adquiri mais outras 2 lentes macro com a mesma distância focal. Aí sim, gente, ó, isso daqui é lente top do top do top. Essa é uma 105mm macro da Nikon original de nanocristal. Para qualidade, isso aqui faz acho que uns 8 ou 10 meses que eu comprei essa lente aqui. O fato de eu usar nessa lente aqui a gambiarra, ela estragou o autofoco e ela tá meio que dando jogo e tal. Funciona só aqui. Então é uma lente que eu forcei demais ela, com aquele tubo, né? Porque aquilo lá pesa aqui, né? Então eu acho que ela tá com algum defeito, que ela tá, sabe, toda barulhenta. Então isso aqui não vai durar muito tempo, essa objetiva, apesar de já ter mais de 10 anos. E aí eu adquiri então a 105mm Nikon, que é 2.8 também, macro de nanocristal. É o melhor que você pode conseguir em macrofotografia da Nikon, é essa objetiva aqui, tá? Não é uma objetiva barata, é super cara, mas que eu uso muito nos meus trabalhos de fotografia, principalmente de produto, né? Pequenos objetos e tal. E aí eu estava falando também, há pouco tempo aí, eu comprei um equipamento analógico e veio uma outra 105 já um pouco mais antiga, que ela não tem motor de foco, mas sim tem uma qualidade sensacional, estupenda, essa daqui, essa outra 105mm. Essa daqui eu tô deixando no estúdio para retratos, tá? Então eu tô deixando no estúdio a minha câmera Nikon D7100 com a 18-135, que me quebra um galhão, tá? Cliente de kit, com a luz que eu tenho lá, isso aqui faz um estrago danado, e uma 105mm macro para eventuais trabalhos que possam aparecer assim, seja um retrato, enfim. Então outra 105 aqui, tá? Essa lentona aqui, ó, essa que foi acho que a minha primeira grande conquista, né? Um fotógrafo que ainda estava tentando entrar no mercado e tal, e não sei o quê. Consegui comprar de segunda mão uma 70-200 2.8. Até então eu ainda não tinha muita habilidade com teleobjetiva. Aí depois que eu adquiri essa lente, hoje as teleobjetivas para mim, no meu trabalho, principalmente em eventos e ensaios, eu praticamente só uso teleobjetiva, tá? Às vezes eu vejo aí alguns fotógrafos de casamento fotografando com 35mm com a câmera colada lá no padre e tal, eu acho isso absurdo. Obviamente que eu uso lentes abertas para fotografar planos abertos, casamento, essas coisas, o momento, o evento é do casal e do padre ali entre eles, deixa eles ali. Eu fico longe, eu me garanto de longe, eu não preciso ficar colado neles para ficar pegando lances nenhum. De 5 anos para cá, entrou muito na moda a 35mm 1.4 Sigma Art. E aí eu comprei uma também, que é a minha lente coringa. Eu tenho 3 lentes coringas, tá? A 70-200, a 35 Sigma Art 1.4, que raramente eu uso nessa abertura em 1.4, e uma outra lente que eu vou mostrar aqui, que é as lentes que eu mais uso. Isso também tem a ver com a quantidade de trabalhos que eu faço.
tá? Mas essa 35 aqui, gente, é impossível você falar dessa lente e não associar ela com uma puta de uma qualidade ótica. Realmente, a 35 Sigma Art tem uma qualidade enorme. Eu odeio falar isso, ai, tem qualidade. Todas as lentes, pra mim, têm qualidade. Não existe lente ruim que você fala, putz, que lente merda. Talvez a 35mm 2.0 da Yongnuo não seja tão boa assim, mas eu não tenho muito esse problema não. Se for para fotografar com lente de kit, eu vou tentar tirar o melhor dela e eu tenho certeza que eu consigo bons resultados sim. Mas tem um problema essa lente da Sigma Art, que hoje se fosse para comprar ela eu pensaria duas vezes. Por que eu falo duas vezes? Porque eu tive que comprar duas dessa lente aqui. Como eu disse, é uma lente que eu usava muito. E uma coisa que eu notei, não só nas que eu tive, mas outras pessoas falando, a construção dela não é boa, tá? As duas que eu tive, as duas deram um problema. Inclusive essa aqui já foi para revisão. A primeira eu fiz, vendi ela, porque assim, ó, eu usava muito essa lente. Quando ela quebrou, o problema foi o anel do foco dela travou, então ela não focava, ficou travado aqui. Foi um parafuso que soltou lá dentro. Eu tava ainda, não tinha pandemia e eu tinha muito trabalho. No mesmo dia, eu adquiri uma outra. Eu liguei para o meu fornecedor aqui e falei, meu, você tem uma 35mm aí? Porque a minha quebrou e eu, assim, a assistência aqui é 2 meses. Eu não posso ficar 2 meses sem essa objetiva. Aí ele falou, não, eu tenho uma usada aqui, comprei, falei, depois eu mando consertar essa, vendo, reponho o dinheiro, e foi isso que eu fiz. E aí essa segunda que eu comprei, depois de um tempo, ela deu problema de novo. E a segunda, esses conectores eletrônicos aqui que acopla na câmera, que tem umas bolinhas e tal, ele simplesmente pulou, ele saiu, ele caiu, né? Então assim, hoje, se fosse para escolher uma 35mm 1.4, eu escolheria a original da Nikon, que eu sei que eu não teria esse tipo de problema. Como várias outras lentes da Nikon original que eu tenho aí, eu nunca tive problema de manutenção, a não ser por um tombo, alguma coisa assim. E a minha terceira lente coringa, né, que está sempre no meu kit, é a 85 1.8. Basicamente a 85 e a 35 é essa que eu uso mais em eventos, junto com a 70-200 também. É uma lente que ela, na construção também você vê que ela não é aquelas coisas, todo de ferro, de metal e tal, mas é uma lente que se garante bastante, essa 85mm 1.8. Ah, uma outra lente também que eu tenho bem antiguinha, essa também faz uns 10 anos que eu tenho, para cropada, é uma lente olho de peixe, uma 10,5 2.8 também, tá? Que é uma lente olho de peixe que eu adoro fazer fotografias com ela, principalmente de paisagens e tal. Eu usava mais ela, hoje eu não uso tanto. Usava muito quando tinha evento, quando tinha casamento, que eu fotografava bastante. Agora com essa época de pandemia tá difícil. Eu uso muito ela na balada. Sabe? Mesmo numa câmera cropada, mesmo numa câmera full frame, ela vai cortar um pouquinho, mas eu levava porque ela tem um ângulo de cobertura muito legal e na balada, com as luzes, fazendo aquela luz riscadinha, eu gostava bastante de usar. Tem uns 3 anos que eu comprei essa objetiva aqui, é uma Lens Baby, para fazer mais ensaios, uns efeitinhos legais de swirl, que vocês vão ver aí, tal do swirl bokeh. Eu vou mostrar algumas fotos que eu fiz com ela. Ela é totalmente manual, totalmente, tanto que eu posso usar tanto em digital quanto analógica também, tá? É uma Lens Baby. Ela não tem motor de autofoco, ela não tem nada. E a última objetiva que eu adquiri foi uma Rokinon 14mm, porque de uns 3 anos para cá eu comecei a trabalhar bastante com fotografia de arquitetura. Eu tenho uma 24mm, que não está aqui também, não sei onde que eu coloquei, uma 24mm 2.8, mas eu precisava de um ângulo de cobertura maior para câmeras full frame. Aí eu andei pesquisando e tal, eu vi que tinha aquela 14-24 da Nikon, mas um absurdo de cara. E como eu já tinha a 24mm, eu falei, bom, então eu vou tentar uma 14mm, né? Eu trabalharia com 2 objetivas. E aí um amigo meu, ele me falou, Neto, existe a Rokinon lançou uma lente nova aí, uma 14mm, e com autofoco, com tudo, e tenta ir para ver se vai. Fui ver o preço, estava metade do preço da 1424 da Nikon, eu acabei comprando e não me arrependo nem um pouco. Uma puta de uma objetiva, grande angular, 2.8, com autofoco legal, silenciosa. A gente que fotografa há muito tempo, a gente nota que quando a gente pega uma lente ou outra, às vezes a gente vê uma alteração nas cores, essa lente puxa mais pro azul, essa lente puxa mais pro verde. Realmente, e essa daqui tem uma cor que eu achei linda, então fotografar paisagens com essa objetiva, a arquitetura, a nitidez dela é ótima, apesar de não ser original Nikon,
estou muito satisfeito com essa objetiva da Rokinon 14mm 2.8. E por último aqui, uma objetiva que eu já tenho ela há uns 4 ou 5 anos também, uns 4 anos. Uma 35, daquela bem porcariazinha, uma 35 2.0 da Yongnuo. Eu comprei essa objetiva com o intuito de ter uma lente 35mm que eu poderia utilizar tanto em câmeras full frame, quanto em cropadas, tanto em analógica quanto digital. Então foi por isso que eu comprei essa objetiva aqui, que hoje, sinceramente, eu uso muito pouco ela. Eu acho que foi um investimento que, não que eu me arrependa, mas foi um investimento que não precisaria ter feito, tá? Não precisaria mesmo. E outra coisa também, né, que eu uso no meu trabalho é fotômetro. Não sou daquelas pessoas que brigam sobre a opinião do fotômetro, se vale a pena ou não vale. Eu acho assim, ó, você pode usar, você pode não usar, mas se você sabe, se você domina isso, você tem muito menos problemas, você consegue resolver muito mais situações. O fotômetro é uma ferramenta que ajuda muito sim em determinadas situações. Dentro de estúdio eu uso muito, em externas quase nunca. Como eu disse, o meu trabalho ele é bastante versátil, eu não posso chegar lá com um fotômetro na cara de uma noiva e fazer uma medição. E sem sombra de dúvidas, hoje eu olho para trás, faço uma avaliação e creio que uma das decisões mais sábias que eu fiz nesses anos de fotografia profissional foi dar prioridade para as objetivas do que para as câmeras. A gente sabe que a tecnologia ela muda muito rapidamente das câmeras, praticamente uma corrida armamentística. E, enfim, eu sempre dei prioridade a escolher lentes boas, tá? A minha primeira full frame, quando eu comprei, eu já tinha 70-200, já tinha 100mm macro, já tinha 50mm, já tinha um range de lente bem bacana para depois entrar nesse mundo das full frame. Mas, gente, é isso. O que eu queria dizer para vocês, então, é retomar aquele assunto de que nada disso foi fácil eu adquirir, nada disso caiu do céu. Né? Tenho muito orgulho do meu equipamento, não como ostentação, mas como fruto do meu trabalho. É com isso daqui que eu sustento a minha família, é com isso daqui que eu pago as minhas contas. A fotografia é minha profissão. Eu sou formado em biologia, mas eu não sou biólogo, eu não sou youtuber. Eu ganho clicando, atendendo clientes, no mercado de trabalho fotográfico, onde eu tiro todo o meu sustento, e ele me exige isso, né? O fato de eu escolher abraçar trabalhos tão variados que me fez tomar essas iniciativas de ter esses equipamentos. Muitos dos meus trabalhos eu não conseguiria fazer se eu não tivesse esse tipo de equipamento. E você que está começando na fotografia, lembra, eu não comecei com tudo isso. Eu comecei com uma câmera D90, uma cropada com lentezinha que não era nem de kit, ainda era pior que lente do kit. E isso vai acontecendo naturalmente. O que você precisa é se dedicar aos estudos, se dedicar à sua profissão, se dedicar à fotografia. Se você merecer, se você se dedicar, se você se empenhar, as coisas vão se construindo com o tempo. Isso eu não falo nem para me gabar e nem para desanimar ninguém, é porque eu escolhi atender uma área grande. Se você é uma pessoa que só vai fotografar ensaios, por exemplo, você não precisa de tudo isso. Se você vai fotografar só produto lá, coisinhas pequenas, ou então só vai fazer eventos, eu conheço muito fotógrafo que tem uma câmera, uma lente e um flash, apesar de achar isso meio loucura, né? Você tá lá com um equipamento, se der um pau num trabalho, principalmente num evento que não tem como você repetir, eu acho meio loucura isso. Mas eu conheço várias pessoas que trabalham assim. E para complementar, eu queria dizer que isso daqui é só uma parte, aqui não tem tudo ainda. Depois ainda tem toda aquela questão de baterias extras. Eu tenho 3 ou 4 baterias extras para essas câmeras, cartões de memória, tripés, iluminação, agora com estúdio, então, né? Então tem mais um monte de coisa aí para complementar nesse equipamento aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a você que prestigia o Câmera Velha. Se você quer ser um padrinho, ajudar o canal a receber benefícios, está aqui na descrição o link do nosso Padrim, juntamente com o link do meu curso fundamental de fotografia, que eu sempre digo é o curso que não é básico, não é avançado, ele é fundamental. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.